realmente operando grandes milagres e maravilhas. Amém? Bom, para mim finalizar, vou contar a última visão aqui para vocês que eu tive, tá? Para mim finalizar essa profecia, depois eu vou cortar e aí vocês vão entender o que está acontecendo. Bom, irmãos, e eu tava... O Sandro Rocha, o ator, tá? Porque as pessoas ficam falando do pastor Sandro Rocha, eu não conheço, amém, irmãos? Eu vi depois que vocês postaram, foi que eu fui buscar quem era aqui. Mas até então eu não conhecia, tá? O Sandro Rocha, que é o ator, eu tive uma visão com ele, que ele chegava aqui no Brasil e ele ia na minha casa. E na minha casa estava em construção, né, a parte de cima, e aí ele entrava, né? E ele falava que queria ver a minha casa. E ele tava com um folheto na mão, tipo um folheto A3, papel, um cartaz. E tava escrito em inglês, então eu não conseguia ler. A única coisa que eu lembro que tava escrito, ele era um cartaz preto e rosa. E tava escrito umas palavras em inglês, e eu não conseguia ler. A única coisa que eu conseguia ler é que tava escrito 15 day. Eu entendia que queria dizer dia 15, ok? A única coisa que eu entendia. Grave isso aqui que eu tô dizendo, tá? Aí quando ele subia lá pra cima, em casa ainda não tinha energia, né? Porque tava em construção. Eu falava, não dá pra você ver, porque ele ia lá pra ver, né? Eu falava, não dá pra você ver porque ainda tá em construção. E minha casa tá em construção, tá? Eu e minha esposa estamos construindo nossa casa há 7 anos. Tá? Nós estamos construindo ali, ralando, dia após dia, e ainda tá. Por isso que eu digo que essa profecia pode se cumprir muito rápido, tá? Amém? E aí, às vezes, íamos pra rua. Quando nós chegávamos na rua... Começávamos a subir uma ladeira, de repente eu olhava para frente e eu me dava, quando eu olhava, a impressão que eu tinha é que ao mesmo tempo que era uma espécie de litoral, ao mesmo tempo eu estava numa cidade. Ao mesmo tempo, não sei te explicar isso. Tá? Por isso que o profeta está no Kairos, não no Cronos, quando está tendo visão. De repente, quando eu olhava, eu via no horizonte, eu via um raio descendo do céu, puf, caía. E aí soava uma voz de um anjo no meu lado dizendo: eis a aliança dos homens com Satanás. A aliança que os homens vão fazer com Satanás é tanto o período da aliança de 7 anos de grande tribulação, quanto a marca da besta, que é uma aliança com Satanás. Amém? Então essa voz soava: eis a aliança dos homens com Satanás. Em seguida, irmãos, eu estava na minha frente, tinha alguns coqueiros. Depois tinha, sabe aquelas gramas que ficam crescendo na calçada? De repente começava a descer uma espécie de laser. Ao mesmo tempo que era raio, era laser descia do céu. E começava pequeno e começava a queimar aquelas árvores e aqueles feixes de grama que estavam no chão. Começava a queimar. De repente aquilo ia aumentando e começava a cair nas pessoas. Os incêndios desta semana já são a pior tragédia climática do Havaí desde que o arquipélago se tornou um estado americano há mais de 60 anos. 80 mortes já foram confirmadas pelas autoridades. 3 dias após o fogo atingir a ilha de Maui, moradores começaram a voltar para as casas, mas encontraram nada além de devastação. Apenas a vista para o mar é a mesma. Terra adentro, o paraíso agora parece um inferno. Essas moradoras voltaram para casa, que não existe mais. Impossível explicar o sentimento, é surreal ver no que tudo se transformou. Conta Christy, que diz que, graças a Deus, temos umas às outras. Mesma sensação do fotógrafo brasileiro Rodrigo Moraes. Ele me contou que num piscar de olhos teve que deixar tudo para trás. Carol compartilhou o desespero de ter que se jogar no mar para se salvar, com a mãe que não sabe nadar. A gente ficou preso no fogo, foi aterrorizante. Eu tive que abandonar meu carro na rua porque o fogo chegou e a gente, graças a Deus, teve o mar para se jogar, para se salvar. A guarda costeira conseguiu resgatar cerca de 100 pessoas no mar. Mais de 2.800 construções foram atingidas pelo fogo e cerca de 1.200 tiveram perda de 80% a 100%. A reconstrução deve custar o equivalente a 20 bilhões de reais. Em seguida, começaram a chover alguns twitters dizendo que justamente o ocasionamento das queimadas no Havaí seria por conta de armas laser sendo utilizadas naqueles locais. Vamos ver algum deles. Essa notícia é de janeiro de 2023. Dizem astrônomos
Dizem que um satélite chinês foi capturado um vídeo transmitindo laser sobre as ilhas do Havaí. A região do Havaí foi atingida por um grande incêndio misterioso. A mídia diz que foi um incêndio florestal, mas moradores locais afirmam que um tipo de laser vindo do céu provocou a onda de destruição. Veja algumas imagens. E também o próprio Renato Barros, né, do canal Questione-se, ele também acabou postando aqui dizendo o seguinte: no caso do Havaí, não podemos afirmar que é verdade ou não, mas procurem por satélites que disparam lasers, vocês vão se surpreender. O clima está sendo manipulado de todas as formas possíveis e não duvido que muitos incêndios que estão ocorrendo no mundo afora sejam provocados por vários tipos de armas. E aí, mais uma conta oficial colocando aqui embaixo que está chegando relatos em toda parte. Isso foi postado por um residente havaiano. E aí tem imagem de um laser caindo do céu. Uau! As pessoas começavam a cair e eu via com os meus olhos. Era um laser meio dourado, parecia raio, tá? Um laser meio que dourado caía nas pessoas e começava a queimar as pessoas. As pessoas, tipo, queimava e, tipo, virava pó. Torrava as pessoas. Caindo do céu. A pessoa morria na hora. Em seguida começou um pânico, e eu tava em pânico, porque aquilo começou a acontecer do meu lado. E eu comecei a correr, apavorado, corria. E aquilo começava a cair cada vez mais, caía, pessoas morrendo ao meu redor, e eu naquele desespero. E quando eu cheguei numa ladeira, eu tava correndo, e muita pessoa correndo daquele raio, daqueles feixes caía do céu, como se fosse laser, sei lá. Caindo do céu, e de repente, quando eu olhava pro céu, aquilo ia cair em mim. Quando aquilo ia cair em mim, eu via que, puf, explodia uma grande guerra no mundo todo. Uma grande guerra explodia. Irmãos, eu estava lá, tá? Irmãos, quando Deus me mostrou, eu estava lá. Não é algo que é sonho, eu sei diferenciar. Eu tenho visão desde criança. Eu vejo anjos nas visões. Eles me falam as coisas. Tudo que Deus nos mostrou tem acontecido até agora. Deus me mostrou que essa última cepa viria da África e veio. Deus mostrou que viria grandes ventos nos Estados Unidos e está acontecendo. Deus me mostrou barragens estourando e já está acontecendo, mas ainda não é a totalidade. Gravem o que eu estou dizendo, porque vocês vão contemplar nos jornais acontecendo, tá? E agora, novamente, eu estou lançando uma outra profecia aqui dizendo, disso que eu estou vendo. Eu via pessoas morrendo do nada, torradas. Caía coisas do céu, raios, não sei o que era. Amém? Eu sei que eu estava vendo, mas não sei se as pessoas estavam ao meu redor via o que eu estava vendo. Amém? Isso são sinais que antecedem a volta do nosso Messias, a volta de Jesus. Amém? E isso está prestes a acontecer. Se Deus mostrou agora, é porque não está longe de acontecer. O Leonardo colocou aqui, tem que vir meteoros antes do arrebatamento, pastor? Eu creio que sim, porque tudo que acontece na palavra, na grande tribulação, a Bíblia sempre revelou tipos acontecendo antes. Tipo é a degustação daquilo que vai acontecer na verdade mais tarde. Amém? Então, tipo é a degustação, ou seja, tudo que a Bíblia me revela. Se a Bíblia me revela que vai cair meteoro na Terra na grande tribulação, tem que acontecer antes também como testemunho. Aquilo que vai acontecer na grande tribulação é verdade, porém de uma forma menor. Se a Bíblia me diz que na grande tribulação vai haver pandemia, tem que acontecer antes. Se a Bíblia me diz que vai haver queimadas, tem que acontecer antes. Se a Bíblia me diz também que na grande tribulação vai acontecer, a água vai se tornar veneno, né? Porque o absinto vai cair, o meteoro vai cair chamado absinto, e os homens vão morrer envenenados por causa da água. Tem que acontecer também nos nossos dias isso. Uma grande contaminação de águas e pessoas morrendo por causa disso. Ou seja, tudo que a Bíblia me revela na grande tribulação, o tipo acontece ainda com a igreja aqui na Terra.